Vamos para o nosso segundo encontro de família aqui. Nós estamos adorando esses novos encontros com a Luciana Pinto. Lu, bem-vinda novamente. Obrigada, Thaís. Boa noite de novo. Luciana, essa semana saíram dados sobre a atividade econômica no Brasil e, pelo que eu vi dos resultados, houve ali surpresas para baixo, né? E uma leitura de que aquela desaceleração, mesmo que seja mais moderada da economia, ela está realmente acontecendo. Você que fala muito, tanto com o mercado, com os economistas e tudo, qual é a sua percepção do que pode mais impactar a atividade econômica nesse momento no Brasil? Essa questão do tarifaço, por exemplo, temos um juro que vai continuar muito alto? Aí, o que a gente está assistindo, o que a gente está vendo nos indicadores, tem um nome chique, soft landing, que na verdade é um pouso suave. Então, a economia, surpreendentemente, mesmo com esse juro tão alto, ela está desacelerando de forma lenta e os números que o Banco Central divulgou hoje confirmam isso. Agora, a taxa de juros vai demorar para cair e talvez a gente comece a ver uma perda de força na atividade econômica mais intensa do que a gente está vendo até agora. E esse efeito da taxa de juros, ele tende a ser muito mais forte, muito mais claro sobre a economia do que o tarifaço. O tarifaço vai ter, sim, o seu efeito, ele traz, é uma má notícia, mas ele está mais focado, mais localizado em alguns setores, em algumas regiões, ele não traz um efeito macroeconômico tão claro, até porque a gente está falando de uma quantidade de exportação pequena dentro da pauta total do Brasil. A gente está falando de perto de 2% de tudo que o Brasil exporta, sendo taxado aí em 25%. Mas eu quero trazer, então, agora o IBCBR, que é uma espécie de prévia do PIB. É um dado que o Banco Central calcula mensalmente, que tem por objetivo justamente dar uma indicação de para onde essa aqui estamos é já. Essa aqui é já. Essa é já. Essa é já. Pronto, essa é a do IBCBR. A gente deu aqui um pequeno spoiler, mas vamos falar então do PIB. O indicador cresceu 0,1% no mês de maio. É bem pouco e é menos do que o mercado esperava. As pessoas estavam projetando ali algo como 0,4%. E a agropecuária deu a grande contribuição negativa, teve uma queda de 1%. Aqui a gente precisa considerar que tem o efeito sazonal e tem o fato de que o setor cresceu muito nos primeiros meses do ano. Então, você tem uma base muito forte, ajuda a explicar esse recuo. A indústria cresceu 0,4% e aqui no setor de serviços é que a gente tem a grande notícia sobre taxa de juros. Houve um crescimento de 0,1%. O setor de serviços é muito sensível à taxa de juros, porque se as pessoas não têm crédito, elas perdem renda, elas estão com o orçamento mais apertado, naturalmente elas vão usar menos serviços. Né? Então, é aqui que a gente enxerga claramente o efeito da taxa de juros. Apesar disso tudo, Thaís, ninguém está revisando a estimativa de crescimento para o ano. O mercado continua vendo aí uma possibilidade de crescimento do PIB perto de 2%, mas vamos acompanhar o que o juro vai fazer, o que o tarifaço vai trazer também de resultado aí para a atividade. E tem efeito, ainda tem efeito para entrar na conta de todas as medidas que o governo está tomando, né? Então, e que são um contraponto para essa desaceleração que deveria estar acontecendo de forma até mais acelerada para que o Banco Central pudesse baixar o juro mais rapidamente, né? Então, é o chamado trade-off, né? Para cada medida que você faz, você vai ter uma consequência. Você tem um resultado turbinado aqui, é isso mesmo. Exatamente. Lucinda, vamos voltar a falar do tarifaço aqui, porque a própria Agência Brasileira de Comércio Exterior, a Apex, ela, de promoção do comércio externo, ela fez ali um levantamento dos estados que seriam mais afetados por esse novo tarifaço. Isso mesmo, Thaís. A gente tem então a próxima tela, aquela que a gente já deu uma pincelada. São Paulo e Santa Catarina vão sozinhos responder por 52% de tudo que está sendo atingido por essa tarifa de 25%. Então, segundo a APEC, são 2,3 mil produtos taxados e no total, em termos de exportação, isso equivale a 7,2 bilhões de dólares. Agora, tem uma coisa importante, interessante, que embora São Paulo contribua com um volume muito alto, Santa Catarina provavelmente é mais atingido por uma questão de dependência, na verdade, do mercado americano. Muitas empresas em Santa Catarina têm, nos Estados Unidos, o principal mercado exportador. São Paulo, você tem uma diversificação maior. Então, do ponto de vista de comprometimento
comprometimento, Santa Catarina tende a sentir mais esse efeito. Madeira e sapatos. Exatamente. Os dois. Madeira principalmente. Madeira principalmente. Porque ambos afetados, né? Ambos afetados diretamente. Desde o ano passado, na verdade, eles estão tentando tirar a cabeça para fora da água com mais dificuldade. Lucinda, mercado hoje, como fechamos a semana? Hoje foi meio ruim, né? Foi meio ruim e a semana também foi muito ruim. E porque a gente teve muitas notícias, teve toda essa instabilidade aí do noticiário sobre tarifaço, isso pegou bastante o mercado. Teve a questão geopolítica que também deixou o mercado aí bastante instável. Houve dias em que a Bolsa caiu bastante por causa desse noticiário geopolítico e teve também as notícias sobre pauta-bomba. Então, tem essa preocupação fiscal pesando sobre os investimentos. Então, vamos ver aqui como é que ficou o comportamento do Ibovespa hoje. A gente teve um fechamento negativo, pouco negativo, caiu 0,06% para 174 mil pontos e o dólar subiu 0,25% para R$ 5,11. Vamos ver então como é que ficou o balanço da semana. Esse balanço aqui está um pouco mais feio, o Ibovespa caiu 2,33% e o dólar subiu 0,06%. Ficou estável. Interessante que o dólar ele tem oscilado, mas ele acaba não desrespeitando muito aí esse limite aí dos R$ 5,10. O Ibovespa foi pior, aqui tem um desempenho ruim de grandes empresas, né? Então, uma perda importante, até havia uma expectativa de que haveria uma volta do capital e tal, se os Estados Unidos não fossem mais subir o juro, mas a coisa está desandando muito rapidamente. Agora, para o dólar não é nada ruim ter estabilidade. Só que aqui não é tanto o nosso mérito. A verdade é que toda essa preocupação com a economia americana acaba fazendo o dólar perder força. Então, a gente acaba vendo o real se segurar, mas por um efeito global. Não é tanto o noticiário que a gente tem produzido. Vamos misturar com o Copa do Mundo essa história? Olha, Thaís, estamos todos na expectativa aí pela final da Copa, né? Espanha e Argentina façam suas apostas, mas a gente já sabe que, do ponto de vista de marketing, a gente já tem um campeão, que é a Adidas. A gente vai mostrar aqui na tela. A Adidas é a patrocinadora das duas seleções e deixou, literalmente no chinelo, a Nike, que patrocinou 14 seleções e nenhuma vai para a final. Gente, a vida é de dar voltas mesmo, né? Porque a Adidas estava esquecida há alguns anos, fez toda uma reformulação, uma mudança fortíssima, não só da marca, mas de posicionamento, de produto, de tudo. E está com uma volta esplendorosa. É isso mesmo. Aliás, você tem toda a razão que isso aqui que a gente está vendo, isso aqui é o comportamento das ações desde o início da Copa. Então, a ação da Adidas sobe 4,5% nesse período e da Nike cai 4,78%. Aqui a ação da Adidas foi para o maior nível em 8 meses, então realmente foi um efeito bem positivo. Só que esse movimento de recuperação da Adidas versus Nike está acontecendo há meses, exatamente por conta desse reposicionamento. E a Adidas, ela patrocina também o Messi, então ainda tem esse bônus. A final da Copa ela é super relevante mesmo do ponto de vista comercial, de marketing para as companhias, porque realmente é uma oportunidade em que a marca fica super exposta e tem mesmo uma aposta e os analistas, os bancos de investimento, eles recomendam realmente mostram um cenário mais positivo mesmo para a ação da empresa nesse tipo de evento, porque as pessoas compram mais chuteira, compram mais camiseta, então tem um efeito concreto que é possível medir e isso impulsionou aí o papel nesses últimos dias. Compra mais também um tênisinho? Um tênisinho prateado, uma coisa. Rosinha, tá vendo, né, Rafael Serra? Rafael Serra é uma peste. A gente fica vendo tênis bonito na internet e aí pronto, já viu. Agora, o Lamine Yamal também é pela Adidas. É isso mesmo. Então, assim, são os dois times e os dois craques, né? Realmente. Todo mundo junto, realmente. O final de Wimbledon no tênis teve Jannik Sinner de um lado, com a Nike, e Zverev do outro, Alex Zverev do outro, alemão, com a Adidas. Mas houve também muita leitura de mercado sobre a exposição que o Zverev, porque ganhou o Roland Garros, deu um reboot na Adidas também no meio do tênis, o que não é tradicional. A Adidas não é uma marca tradicional no tênis, né? E aí ganha essa relevância toda. Muito bacana. Obrigada, Lucinda. Boa noite, bom fim de semana. Bom fim de semana.